Fala galera, aqui é o 105 Developers e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito massa e que muitas vezes causa muita dúvida na galera, principalmente iniciante no desenvolvimento usando Swift. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Reference Types e Value Types, como elas se relacionam, qual a diferença entre elas. Tá curioso? Fala na grade! Fala galera, beleza? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças entre Value Types e Reference Types. Então, só para situar todo mundo aqui, deixar todo mundo na mesma página, basicamente Value Types são enums, structs e tuplas, ou tuplas para quem preferir, né? Basicamente, para quem não sabe, tupla é aquele tipo de que não é bem um objeto que você pode definir um retorno de função, por exemplo, nesse molde. Que ela vai retornar mais de um cara, né? Dois tipos diferentes. Isso é um exemplo de uma tupla simples, beleza? E Reference Types são as classes. Fechado? Então, dito isso, nessa pequena intro, apenas para vocês entenderem sobre o que a gente vai falar nesse vídeo, né? As diferenças são esses os caras envolvidos. Então, vamos lá. Primeira diferença: Value Types não possuem herança. Acho que isso é algo muito importante de se dizer. Por quê? Porque dito isso, nós não podemos fazer coisas do tipo classe ABC, ABV no caso, né? Se eu criar um struct DEF aqui e tentar estender ABV, ele não deixa, né? Então ele dá até uma mensagem aqui, ó, falando que o DF, né, ele não está habilitado a receber herança de ABV, certo? Então é o primeiro ponto aqui. Vale a pena lembrar que é possível utilizar protocolos, né? Uma forma de contornar esse déficit, vamos assim dizer, de Value Types. Classes também podem, e aliás, protocolos, vai ter um vídeo aí no canal só falando sobre esses caras. Mas esses protocolos você pode limitar também apenas para classes, né? Ou para quem herda uma classe X. É possível fazer esse tipo de limitação, mas não vem aqui ao caso. Primeiro ponto, Value Types não possuem herança, certo? Segundo ponto é que esses caras aqui, eles ficam na stack de memória, certo? O que é stack de memória? Para quem não conhece, só falando de forma bem rápida para a gente não perder muito tempo falando sobre isso. É um assunto relevante, bem interessante. Deixem nos comentários se vocês querem saber sobre isso, como que funciona o gerenciamento de memória, como funciona o ARC, né, que é o cara responsável por contar as referências que ficam no heap de memória. Mas só falando bem de forma mega rápida aqui, o stack de memória basicamente é uma memória estática da RAM. Então ela tem um acesso mais rápido, ela é autogerenciada, né, então ela já dá o release nos objetos que ela controla com o ponteiro dela, então ela é uma memória estática. Reference Types, por sua vez, ficam no heap de memória. Heap de memória, basicamente, é a memória dinâmica, também da RAM, acho que é importante ressaltar. E basicamente esse cara aqui, ele é usado quando você vai salvar um objeto que você não sabe o tamanho dele, então ele faz uma alocação dinâmica. E esse cara, ele tem alguns pontos que ele precisa de alguém para ajudar ele a dizer quando que você tem que limpar aquele espaço da memória, né? Quando aquele cara não é mais utilizado. Então para isso que existe o ARC, inclusive, que é o Automatic Reference Count, que ele basicamente conta as referências de um objeto na heap, e quando essas referências chegam a zero, ele sabe que ele pode desalocar aquele espaço de memória. Beleza? Então essa é a segunda diferença. Terceira diferença, que eu acho que é meio que uma curiosidade, mas eu acho muito interessante a gente saber disso daqui. Basicamente, se você definir uma struct como let, quando você instancia ela, você não pode alterar. Mas se você definir uma classe como let, você pode alterá-la depois. Porque numa classe, você alterar ela ou não, basicamente você tem que mudar a referência de memória dela, né? A referência que fica pro heap. E no Value Type não. No Value Type, qualquer alteração que você faça, como ele está no stack de memória, ele já conta como uma alteração. Ele não guarda referência, né? Então, let não pode ser alterado. Mas aqui o let pode ser alterado. Isso aqui, ó, para ilustrar bem rápido,
struct ABC, não liguem para letra minúscula, tá? É só para um exemplo bem básico. Varname string e class df varname string. Aqui eu preciso criar um init, né? Porque eu falei que meu cara tem que ter um valor, né? Então, só para já deixar aqui. Então, basicamente, se eu criar um let A do tipo ABC e um let B do tipo df, certo? Que até vamos mudar para o 105 para ficar bem claro. Se eu tentar alterar o a.name aqui para Thiago Chaves, o nome completo, e o B para 105 developers, ele provavelmente vai dar um erro no A. Aqui eu nem precisei rodar, ó. Ele não deixa. Então o que ele fala, ó, você quer alterar esse cara aqui, muda para var. E no B ele deixa. É claro que se eu alterar esse cara aqui, ele não deixa, porque o meu atributo é uma constante. Então uma vez que eu defini, já é obs. Mas basicamente essa é uma outra diferença, né? Parece boba, mas é interessante. Outra diferença que eu acho que, não sei se todo mundo notou aqui, é que eu gerei construtor para classe, mas para struct não. Outra diferença, as structs, value types, na verdade isso eu acho que vale a pena escrever aqui, né? Structs não é do value type, mas é uma curiosidade que eu acho que é interessante. Elas já criam um construtor, então ela já cria sozinha. E aqui no reference type, no caso classes, né, não cria um construtor para os atributos de forma automática, né? Claro que aqui se eu colocar um optional, eu não preciso desse cara aqui, beleza? Ele vai dar um erro aqui, porque esse cara aqui não existe, mas eu não preciso criar um construtor. Se eu tiro esse cara aqui, eu preciso. Eu não cheguei a mostrar o erro, mas ele vai reclamar aqui. Mas no initializer, porque esse cara não pode ser new. Beleza? Bom, acho que diferença entre eles, as básicas, bem básicas, são esses aqui. Eu acho que é meio implícito, mas vale a pena ressaltar, né? Esse cara aqui, por ele ser uma referência, quando você copia, quando você atribui um objeto a partir de outro, a referência é a mesma. O que isso significa? Que se você alterar um, altera o outro. E aqui ele faz uma cópia para cada objeto, mesmo que baseado em outro. Vou demonstrar isso agora, tá, galera? Aqui, ó. Voltando aqui para o nosso exemplo. Vou deixar esse cara aqui assim que é mais simples, beleza? Então eu tenho aqui uma variável A. Dessa vez eu vou fazer um teste diferente. Uma variável A, uma variável B que é igual a A, basicamente ele vai ter dois caras. Deixa eu printar aqui que vai ficar melhor, né? A-name e B-name. Acho que fica mais interessante para ver aqui. Thiago, certo? Se eu vier aqui agora e pegar o b.name igual a Chaves, basicamente ele altera, mantém o A, o que estava aqui Thiago, e o B mudou para Chaves, beleza? Isso no value type, ele não é uma referência. Então essa é o que faz jus ao nome, né? Vamos assim dizer. O value type, ele está salvo na stack, ele é direto o valor. O reference type, ele na stack, o que você tem, na verdade, é um endereço de memória onde ele está salvo no heap. Então, na verdade, é uma referência. O valor dele em si é uma referência. Então, o que vai acontecer? Se eu fizer essa mesma paradinha aqui, deixa eu colocar aqui o construtor para ficar melhor. O que vai acontecer aqui? Mudei para def, certo? Agora aqui, que é uma classe, um reference type. Setei meu A para Thiago, o nome. Coloquei para o B e o B eu alterei, ele vai alterar os dois. Quer ver? Olha aqui, Chaves. Por quê? Porque o que ele tem de valor mesmo é a referência na memória. Então não importa que você está alterando aqui o valor. Quando ele for fazer essa alteração, ele vai fazer a alteração na referência de memória que ele tem. Como esses dois caras estão compartilhando a mesma referência de memória, ele vai espelhar o cara. E aqui vem uma diferença, mas eu vou colocar aqui, mas eu vou repetir ela ali embaixo na parte de vantagens, beleza? Basicamente esse cara aqui, ele é thread safe. O que quer dizer um cara thread safe?
basicamente você não vai ter problemas se você tiver uma aplicação com várias threads tentando alterar um cara que é uma struct, por exemplo. Por quê? Porque para cada thread ele vai fazer uma cópia única. Então você não tem perigo de ter mutações indesejadas no seu projeto. Então não tem perigo de uma thread lá dos cafundados do Judas, sabe-se a Deus por que fazer uma alteração nesse cara e refletir num objeto que você está usando numa outra classe, por exemplo, ou num outro momento, beleza? Então acho que essas aqui são as diferenças básicas entre elas, né? Mas aí você fala, beleza, você me falou as diferenças, mas pô, e aí, quando que eu posso utilizar qual? Então basicamente ele tem alguns motivos para usar cada um aqui, que eu vou citar, e esses caras são inclusive na documentação do próprio Swift. Lembrando que na referência no vídeo, na descrição do vídeo, aliás, eu coloco sempre todas as referências que eu usei no estudo para gravar o vídeo. Então nesse daqui, por exemplo, já adiantando, vai ter uma referência do Ray Wenderlich, que é um site, nossa, fodástico para você que quer aprender sobre iOS. Tem sobre diversos temas, ele tem muito e-book também, tem muito tutorial free sobre tudo quanto é tema que você imaginar, inclusive Android também. Ele ficou mais famoso pelo iOS, mas tem também muito conteúdo sobre Android. E basicamente então vai ter um artigo sobre ele, falando sobre essas diferenças, um artigo do Medium que eu li que eu achei mega interessante também, e a referência da documentação do próprio Swift. Swift, para quem não sabe, é open source, né? E ele tem lá um site dele mesmo, que é o swift.org. Lá ele tem informações como release, problemas, soluções, beta, documentação mesmo, etc. Então vai estar tudo certinho aqui na descrição, beleza? Então basicamente o que ele recomenda para usar Value Type é o seguinte: a igualdade entre instâncias fizer sentido independente do local de memória. Na verdade, assim, quando você quer fazer uma igualdade entre instâncias, assim, você quer saber se, por exemplo, a caixa A é igual a caixa B. Só que para você saber, você não quer saber se ela é do mesmo tipo, né? Mesma referência, você quer saber se o conteúdo que tem em ambas é igual. Então, basicamente, você implementa um protocolo chamado Equitable, certo? E ele te obriga a implementar um método que é o igual, certo? Daí você tem que implementar o LHS, o RHS, né? Left Hand Side e Right Hand Side. E daí você define qual o seu critério de igualdade. Então, quando isso for importante para você, é o primeiro ponto, né? Então, vamos aqui. Quando a igualdade das instâncias for importante, certo? Então, você implementa esse protocolo aqui. Quando cópias precisam ter estados independentes, né? Então, basicamente, como foi dito aqui e demonstrado, se você está usando um tipo de referência, se você faz uma alteração em uma que você usou como base, sei lá, você instanciou o objeto caixa, que é uma classe agora, e passou para outro cara depois, a referência é o que fica salvo. Então você vai ter mutações indesejadas, né, muitas vezes. Então se você não quer esse tipo de problema, né, essa responsabilidade, eu diria, então você usa Value Types também, né? Então quando cópias precisam ter estados independentes, beleza? E o último ponto que ele fala sobre Value Types é quando você vai usar o dado em múltiplas threads, né? O que a gente falou, que é o famoso thread safe. Por que quando você for fazer isso aqui? Pelo que eu expliquei, né? Basicamente, se você tem uma referência, ele vai alterar. Então, se você tem várias threads, a chance de você ter uma thread que faça uma alteração indesejada é grande. Então, o Value Type ele é muito útil para isso também, né? Então, quando eu quero thread safe, basicamente, né? De uma forma simples. É claro que dá para você usar um reference type com thread safe, porém você tem que fazer alguns pulos do gato aí, vamos assim dizer. Inclusive, eu falo sobre isso no último vídeo técnico, né? Que é sobre race condition e deadlock. Basicamente, no final eu falo justamente sobre problemas de concorrência e eu faço uma implementação simples de algo de um thread safe, assim, para você setar um atributo de forma safe. Então, se você tem curiosidade ou até precisa resolver isso no seu app, dá uma sacada lá. E quando usar reference type, então, quando você quer, como é que eu vou dizer? Quando você quer um estado mutável, né? Na verdade, quando você quer compartilhar um objeto com estado mutável, certo? Então, basicamente, ao contrário do anterior, né? Que onde a gente quer
que cópias têm estados independentes, etc. Nesse caso aqui, vamos supor que você quer lá uma máquina de estado para o seu app em geral, saca? Esse cara vai precisar ser uma classe, porque você quer que qualquer alteração de qualquer ponto do seu app reflita nesse cara e seja igual para todo mundo. Então, você cria um cara do tipo referência, beleza? E outro cara que ele fala é quando é importante a igualdade da instância, que é o igual, igual, igual. Se não me engano, o JavaScript é assim, e eu acho que o Swift também tem isso, apesar de ser muito raro usar, ele tem isso. Então você garante que é a mesma referência, que é o mesmo cara, não que é o mesmo valor do que está dentro dele, mas que é ele mesmo, saca? Então se eu fizer uma classe A, que é do tipo caixa, e depois fizer B igual a A, esse cara aqui ele vai dar igual, porque é o mesmo cara, a mesma referência de memória, sacou? Ao passo que se fosse um struct, se eu fizer alguma alteração, ele não seria o mesmo cara, sacou? Bom, dito tudo isso, isso aqui basicamente é o que define o vídeo, né? São as diferenças que você tem em um tipo e outro, são basicamente essas. Mas aí você me fala, beleza, e aí? Você me falou aqui, mas e qual o veredito, vamos assim dizer? Eu acho que um bom termômetro pra gente ter sempre é o que a própria Apple, né, a criadora do Swift faz. E basicamente no Swift, eu não tenho os números exatos, mas sei lá, 90% dos tipos que eles criaram, strings, int, double, entre vários outros, array, entre muitos outros que a gente usa com muita frequência, são structs, ou seja, são value types, né? Então são pouquíssimos os objetos que eles usam mesmo, objetos na verdade ambos são, né? Mas são pouquíssimos os caras que são reference types, né? Então acho que isso é um bom indicativo. Eu acredito que é muito pela questão de ser thread safe, a velocidade de acesso por estar na stack, né? É um acesso mais fácil para a memória, é mais simples. Apesar de você não conseguir aplicar um protocolo, aplicar uma herança, o protocolo supre isso muito bem, né? Então acho que no geral value types vale muito mais a pena. Se você para o seu aplicativo em geral, né? Ele vai sumir, você não tem que ficar se preocupando com leak de memória, né? Você não tem que ficar pensando, putz, esse cara aqui tem que ser weak, tem que ser strong, tem que dar o retain aqui, etc. Porque como ele está na stack, a stack sabe já quando tem que dar o release naquele cara. Então são muitas vantagens assim. O reference types ficam por alguns casos, né? Eu acho que é interessante citar aqui um exemplo rápido. Vamos supor que você tem lá uma view controller e ela tem uma table view dentro. É muito comum a gente criar uma classe específica para fazer os métodos, para ser o delegate da table view, né? Usar o UI table view delegate ou UI table view data source ou ambos, enfim. Esse cara, por exemplo, ele tem que ser uma classe. Daí você vai falar, nossa, por quê? Não é um protocolo que eu estou implementando? Mas, quer ver, ó, vou fazer até aqui struct data source. Se eu tentar usar esse cara aqui, ele vai dar problema. Por quê? Porque esse protocolo aqui, ele é limitado para ele é um Object Protocol. Então esse cara aqui é só para objetos, sacou? Então o próprio NSObject ele implementa o NSObject Protocol, saca? Então, como eu disse anteriormente, protocolos você pode limitar onde ele pode ser utilizado, né? Você pode dizer o tipo que pode implementar aquele protocolo. Então é isso que acontece aqui. Então tem casos sim que você vai ter que usar classe. Não é, nossa, eu vou só usar struct então e acabou. Nunca mais eu vou implementar uma classe na vida. Não. Tem casos que você tem que usar por causa da orientação a objetos em si, né? Alguns recursos. Mas no geral, quando você tem dados, né? Estruturas de dados em geral, eu particularmente prefiro muito mais utilizar value types, né? A Apple também faz isso com frequência e eu acho que é um caminho bem bacana. E basicamente, só para finalizar aí, algumas vantagens de utilizar value types. Porque como eu disse, eu curto, então eu vou falar sobre isso. Mas essas vantagens, basicamente, eu achei bem legal a ideia. Quem fez isso originalmente foi o cara do artigo do Medium, que vai estar aqui na descrição. Esse artigo que eu achei bem massa.
E eu achei legal no final colocar essas vantagens aqui, né? Então basicamente, vantagem número 1, eficiência. Então, como dito, ele fica salvo no stack de memória. Então ele é menos custoso para o sistema, porque ele não vai precisar manter uma referência de alocação para saber quando que ele tem que desalocar da memória e etc. Então ele é menos custoso para o sistema. O código fica mais previsível. O que eu quero dizer com previsível? Quer dizer que a chance de alguém alterar um cara e refletir para você no momento que você não quer é muito menor, certo? Isso puxa o número 3 aqui, que ele é thread safe, que é justamente o que eu disse. Você tá mesmo que você tenha múltiplas threads utilizando, essa cópia vai ser feita para aquela thread. Aí aqui me lembra um cara que eu não tinha citado ainda, que é muito interessante, que você vai se perguntar assim, tá, beleza. Então sempre que eu fizer uma cópia, ele vai duplicar na memória, certo? Pô, isso aí não vai ser uma cilada aí pro seu app, pra memória, etc? Então, os caras pensaram nisso também. Basicamente, o que rola é que estruturas, na verdade, value types, eles têm um cara que chama copy on write. O que isso quer dizer? Quando eu crio uma instância em um cara A, depois faço B igual a A, ele mantém a mesma referência do mesmo cara. Ele só vai realmente fazer uma cópia se um desses caras sofrer uma mutação. Então aqueles métodos que são mutating que a gente faz, esses caras aqui, ó, quando você define uma função assim, você está falando que você está alterando a sua estrutura. Isso aqui o cara usa, o cara é dureza, né? Basicamente o compilador usa para saber, o sistema usa, né, na verdade, para saber quando que ele tem que fazer uma nova cópia de fato desse cara, justamente para otimizar a memória. Imagina que você tem um array de, sei lá, milhares e milhares de objetos dentro e que você acaba passando para frente porque você vai filtrar lá na frente ou fazer coisas assim, mas você não vai fazer uma alteração de fato nele, você não está mudando. Se não tivesse esse mecanismo, ferrou. Cada vez que você vai passando para frente, você vai criando um novo array, enquanto a classe anterior não sair da memória, ele vai manter aquele bloco de memória lá também. Aí ferrou, né? Então, basicamente esse copy on write ele serve para isso, né? Então ele é otimizado para isso. Não à toa que ele tem eficiência, que eu vou até colocar aqui, ó, copy on write. Se vocês querem saber um pouco mais sobre esse mecanismo, coloca nos comentários também. É sempre importante, aliás, aproveitando aqui antes de finalizar o vídeo, vocês deixarem no comentário o que vocês acharam, que temas seriam interessantes, porque é mais interessante para mim fazer um vídeo mais que vocês queiram ver e mais interessante para vocês, que é um assunto que vocês vão ganhar um conhecimento, certo? É muito melhor do que eu sair fazendo aqui numa ordem qualquer da minha cabeça e às vezes são assuntos que não são tão interessantes para a maioria. Então, se tem algum assunto que você quer muito saber, deixa nos comentários, que assim que possível a gente faz o estudo e faz um vídeo bem bacana para você, beleza? E o último ponto aqui que eu vou colocar, no memory leaks. Hehe. Esse cara aqui é muito bacana, basicamente porque você não vai ter memory leak, porque esse cara não conta referências, então não tem como você deixar esse cara num retain cycle, né, que a gente chama. Basicamente não tem como esse cara ficar lá preso porque ele tem um outro cara que usa ele, que saiu fora, mas você não definiu como weak, né? Aliás, retain cycle, vulgo memory leaks, também vai ser abordado aqui no canal muito em breve. É um assunto importante que às vezes a galera negligencia, às vezes porque o aplicativo é menor e é difícil você ver um problema acontecer, mas eu acho que não é só porque esse problema não te afeta tão de cara, porque seu app não tem um volume de dados muito grande que vai lascar tudo, que você vai fazer um código ruim, né? Então, vamos ficar de olho aí. Então, basicamente, você não vai ter por causa disso. O stack de memória, como eu disse no começo do vídeo, ele é autogerenciado, ele é organizado, stack, né? Ele é empilhadinho, o ponteiro cuida de tudo. Então ele sabe quando ele tem que dar o release num objeto que está nele, né? Na stack. Ao contrário do heap. O heap, só lembrando, ele mantém um arc justamente por isso. Porque ele tem que saber quantas referências, quantas instâncias ainda tem daquela referência de memória. E só quando chega a zero que ele capa fora. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou,
deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreve e dá essa moral pra gente, é muito importante, o canal é novo, então faz muita diferença cada inscrição e cada like. Então se você gostou, não deixe de se inscrever, compartilhar, e é isso aí. Deixe também nos comentários o que você achou desse vídeo e temas futuros. E é isso aí, valeu, falou!